Gênesis, capítulo de número 25, dos versículos 1 a 11. Então, abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 25, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zinram, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Jocsã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Ábida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e, ainda em vida, os separou do seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Os dias de vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, os sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente a Manre, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer-lahai-roi. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de Tua palavra. Que ela possa ser a lâmpada para os nossos pés, a luz nas trevas, a fim de que encontremos a trilha que nos leva à jornada, a única jornada que nos interessa, que é a jornada aos céus. Todos nós somos o Teu povo, e somos chamados a peregrinar nessa longa jornada até os céus. Que a Tua graça não nos falte, que a Tua misericórdia nos acompanhe, para que no meio das tentações, por Tua graça e Tua misericórdia, permaneçamos no caminho até o último fôlego de nossas vidas. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Ninguém amadurece de verdade enquanto não encarar a morte no olho. Somos todos pueris, ingênuos, enquanto não encaramos a morte no seu olho. E quando fugimos da morte, a morte insiste em nos olhar e se impor. E se você não olhar no olho da morte, a morte vai olhar para você. É os olhos de um pai que morreu, os olhos de um filho que morreu, os olhos de um amigo que morreu, os olhos de uma irmã que morreu, os olhos de um conhecido distante, que era tão jovem e que morreu. Um velho conhecido, muito distante, que morreu. São estes olhos que se impõem. Por isso ninguém está livre de enfrentar a morte.
seja a morte do outro, seja a sua própria morte. E se você insistir em fugir da morte, e se você insistir em não olhar a morte no olho, ainda que as pessoas à sua volta não morram, ainda assim a morte se impõe. Seja quando um médico chega diante de você e diz: você só tem mais 3 meses de vida. Você tem um câncer. Você tem uma doença, e essa doença, se você não tratar, ela vai te levar. Então a morte se impõe, não de fora, mas de dentro do seu corpo, e você não sente nada, nada está doendo, você não sente absolutamente nada, você só foi fazer um check-up de rotina, e de repente do nada veio aquela notícia: você vai morrer, e não está sentindo absolutamente nada, mas a notícia é a morte olhando nos seus olhos e se impondo e dizendo a você: cresça, amadureça. Desde pequenos somos convocados a amadurecer, e são as dores, são os sofrimentos, são as intempéries dolorosas da vida que nos despertam do sono do mundo encantado de mar de rosas e nos faz encontrar uma realidade que se impõe e é mais forte do que as nossas ideias sobre ela, mais forte do que as nossas vontades sobre ela, mais forte do que as imagens que projetamos no mundo que nós gostaríamos que fosse, mas não é como a gente gostaria. A realidade se impõe. Queríamos uma história tão bonita. Eu queria uma história, Jonas, com meu esposo, do meu lado, com meus filhos. Mas meu esposo me traiu, foi embora, me abandonou. Não foi essa a história da vida que eu queria da minha vida. Mas ela se impõe. E ela se impõe de uma tal maneira que ela faz você acordar para a vida e dizer: mas e agora? O que vai ser de mim? Não somos almas penadas. Você não é uma alma, você é a alma e a história da sua vida. A morte nos convida a contar a nossa história todos os dias. Só quem sabe que vai morrer se preocupa com a história que vai contar. Só os conscientes da morte têm uma história para contar. Só os conscientes da morte sabem o quanto a história é tão importante para a vida. Porque a morte é quase um ponto final em nossas histórias. É como se contássemos a nossa história em tempo real. E nós que somos aqueles que estão vivendo a história, sabemos que a nossa história parece findar quando morremos, e a morte é tão dolorosa e assustadora, porque ela é uma interrupção, ela é um ponto final, porque nós sabemos que todos aqueles que conhecíamos e que a morte os tomou, a morte colocou um ponto final na história deles, não com o mundo, não com a realidade, mas conosco, de uma tal forma que a morte daqueles que amamos não é a morte apenas daqueles que amamos, é uma morte em nós. Algo em nós morre e vai junto com os nossos mortos. C.S. Lewis, quando sofreu a morte de um amigo muito querido, ele disse assim: o problema com a morte do meu amigo é que ele levou com ele a minha história com ele. E os meus outros amigos que só me conheciam daquele jeito, porque daquele jeito eu só me comporto do lado dele, agora nunca mais vou me comportar assim, porque eu só sou assim quando estou com ele. Quando a morte levou o meu amigo, ele não levou apenas o corpo do meu amigo, levou uma parte de quem eu sou, levou uma parte da minha história, levou uma parte de mim. Por isso a morte precisa ser encarada no olho, e eu quero te convidar nesta manhã a olhar no olho da morte. E como a gente faz isso? Pela história.
A história das nossas vidas tem a morte como ponto final. Mas as nossas histórias não é, e elas jamais serão a grande história, a história de Deus. Elas não são um ponto final na história, da qual todas as nossas histórias fazem parte. Nossas histórias são apenas os ramos de uma história que é a história de Deus. Por isso nós não contamos a nossa história apenas relacionando a nossa vida com a vida dos outros. Um crente, aquele que é povo de Deus, conta a sua história em relação ao povo de Deus, em relação ao seu próprio Deus. Conto a minha história, e você conta a sua história, não a partir daquilo que eu e você fizemos ao longo da vida, mas sempre contamos a nossa história dizendo: foi a graça de Deus, a graça infinita de Deus, o amor infinito de Deus que nos sustentou até aqui a despeito dos pecados mil. E você que está acompanhando essa série, você sabe o que não falta nela é história. Talvez essa série deixe saudades a muitos aqui presentes em relação ao servo. Como alguém pode gostar tanto de contar histórias como o servo, que conta a história o tempo todo? O tempo todo está contando uma história, e que não é só a sua história, mas a história de como Deus lhe colocou na história, e como ele está naquela história de Deus, por causa de Deus e não por causa dele mesmo, por causa do Hesed, por causa da misericórdia, da graça de Deus, ele está onde está. Mas sabe o que é irônico? Aqueles que ficaram encantados com o servo, por ser ele um contador de história, precisam aprender a se encantar com aquele que proporcionou você conhecer a história do servo, que é um outro contador de histórias, que não contou uma história para Jacó, não contou uma história para Esaú, não contou uma história para Isaac, não contou uma história para Rebeca, não contou uma história para Abraão, para Quetura, para Agar e para Sara, mas contou essa história para você. É o narrador de Gênesis. Ele é um contador de histórias. E ele está contando essa história para você, como o servo contou as histórias para todos aqueles personagens que apareciam no seu caminho, porque ele sabe o poder que uma história, que é contada não por aquilo que você faz, mas pela graça e a misericórdia de Deus, o poder que ela tem de transformar a nossa morte, não apenas num ponto final, mas uma passagem gloriosa para o cumprimento do plano e do propósito divino. Nesta manhã, nós somos convocados a olhar no olho da morte, para descobrir que a nossa história não acaba com a nossa morte, não termina com a nossa morte, e ela só vai terminar com a nossa morte se a nossa história não for contada por Deus. O narrador de Gênesis nos conta uma história, e ele conta essa história de uma maneira tal que aqueles que lerão a sua história se sintam não apenas obrigados a ouvir a voz de Deus, mas a cumprir a voz de Deus, a realizar o que Deus quer. Como isso se apresenta no texto que nós acabamos de ler? Da seguinte maneira: é um texto que encerra um ciclo que começou em Gênesis capítulo 23, nos versículos 20 em diante, quando a genealogia de Naor abre o ciclo de passagem de Abraão a Isaac. E ele encerra a sua história apresentando um texto dividido em 3 partes. A primeira parte, que é uma parte genealógica,
ele vai tratar da herança. Versículos 1 a 6 do capítulo 25. A segunda parte da herança, ele vai tratar a morte. Versículos 7 e 8. E finalmente, ele vai encerrar essa passagem de Abraão a Isaque com o sepultamento de Abraão. E vai dos versículos 9 a 11. Ou seja, nossa série começou num cemitério e vai terminar de volta ao mesmo cemitério. O cemitério de Macpela, o lugar onde Abraão enterrou sua mulher. É o lugar onde ele também foi enterrado. Vamos começar com a primeira parte, a herança. Observe como o narrador conta essa história para você. Em primeiro lugar, os versículos 1 a 6 se parecem muito com os versículos 9 a 11. De que maneira? Primeiro, o narrador quer mostrar para você que nesse desfecho é preciso dar direcionamentos para as descendências de Abraão. Então, em primeiro lugar, ele vai tratar dos filhos de Abraão com Quetura, e depois vai trabalhar a relação de todos os filhos de Abraão com relação a Isaque. Depois, como nós vamos ver nos versículos 9 a 11, o narrador faz questão de tratar agora o filho de Agar. E qual é a situação deste filho de Agar em relação a Isaque? Então as duas partes, a primeira e a terceira parte, elas se combinam, porque elas apresentam uma espécie de roteiro que é idêntico, enredo que é idêntico. Observe isso no próprio texto. Os versículos 1 a 4, eles tratam justamente dos filhos de Quetura. Quem é Quetura? Em primeiro lugar, né? Essa é uma narrativa de relatório. Ele não está dizendo que agora, né, com essa idade avançada, depois de Sara, Abraão encontrou ali um romance. Nada contra, era bem possível. Mas aqui é muito mais provável que se trata exatamente de uma concubina de Abraão muito anterior. Muito anterior. Então, como a gente viu no caso de Naor, em que na genealogia se apresentavam a concubina e a esposa de Naor, e Rebeca teria que ser da descendência da esposa de Naor e não da concubina. Então, os filhos de Quetura representam para Abraão aquilo que representaria os filhos de Naor com aquela que seria a sua concubina. Então, o desfecho é a apresentação do acerto de contas de Abraão com todos os seus filhos, com todos aqueles que são da sua descendência, e mostrando como Abraão vai lidar com aqueles que são seus descendentes e aquele que é o filho da promessa. Ele precisa lidar não só com o filho da promessa, ele precisa exercer misericórdia àqueles que não são também os filhos da promessa. E é assim que Abraão vai exercer a sua misericórdia para com aqueles que não são filho da promessa, não são o filho da promessa. Observe o versículo de número 1 a 4, uma lista muito interessante para os casais que querem ter aí algum filho algum dia na vida. São nomes extremamente criativos, bem fáceis de se pronunciar. São todos estes filhos de Quetura com Abraão. Todos estes filhos são tão importantes que se tornaram inclusive nomes de lugares que você pode hoje visitar e encontrar esses lugares que nomeiam esses filhos de Abraão. Mas o que chama a atenção é o contraste do versículo 1 que diz: Abraão casou-se com outra mulher que se chamava Quetura, com o versículo de número 5. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Então observe, ele apresenta em primeiro lugar os filhos de Abraão com Quetura, para que aqueles que estão conhecendo a história de Abraão saibam que Abraão teve filhos com Agar, teve um filho com Agar e teve filhos com Quetura, e teve um filho com Sara. E agora o que ele está dizendo? Em primeiro lugar, todos esses filhos que Abraão teve, que foram filhos tidos com as concubinas, veja o que ele vai dizer no versículo de número 5.
Abraão deu presentes a eles, e a gente já sabe como é que Abraão costuma dar presentes, né? Labão sabe muito bem o quanto, não é, Abraão é generoso na maneira de dar os seus presentes e de garantir o fato de que aqueles que vão ser agraciados com as suas dádivas tenham tudo o que eles precisam. Então os seus filhos, todos eles vão ter tudo o que precisam. A gente já sabe, desde 24, versículo 1, que Abraão, ele tinha alcançado um estado de bênção e de prosperidade impressionante para alguém daquele momento, daquele contexto. Então ele não somente dá, eu queria que você prestasse atenção nisso, não somente ele dá presentes a estes filhos, mas observe o que ele faz, ele os separa de Isaac. E como ele faz isso? Separando geograficamente. Geograficamente eles vão ficar no Oriente, longe de Isaac. Duas coisas precisam estar diante de nós aqui. A primeira delas é a de que esta genealogia forma a moldura de um quadro. Sabe, aquela última moldura que estava faltando para fechar o quadro. Qual foi a primeira moldura? Para que a gente tenha aí o quadro inteiro. Essa primeira moldura está em Gênesis capítulo 11, versículo 10. Observe o que diz a Escritura em Gênesis capítulo 11, versículo de número 10. São estas as gerações de Sem. E aí começa uma lista genealógica daqueles que são da geração de Sem, até chegar ao versículo 27, em que a gente descobre que quem está presente nessa geração de Sem, principalmente a partir do versículo 26, é justamente Abraão, Naor e Harã. Eles fazem parte, portanto, desta descendência. Observe que toda a narrativa de Abraão, que começa aqui, ela termina exatamente numa genealogia. A primeira genealogia que abre é aquela que mostra Abraão como aquele que faz parte da descendência que representa a semente da mulher. Aquela sobre a qual a promessa do Senhor em Gênesis 3,15 colocou inimizade entre os homens, entre aqueles que são os descendentes da serpente e aqueles que são os descendentes da mulher. Abraão, portanto, faz parte da linhagem daqueles que são da descendência da mulher. E então o que Abraão está fazendo? Ele está lidando exatamente com as genealogias e as descendências, levando em consideração o fato de que a sua história está atrelada a um movimento de Deus em escolher. Isso é muito claro quando a gente observa Gênesis capítulo 23, versículos 20 e 24. Quando você abre em Gênesis 23, versículos 20 e 24, perdão, 22, 20 e 24, você vai descobrir a genealogia. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz filhos a Naor, irmão de Abraão, blá, 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 blá. Foi toda aquela história que a gente viu. Naor tem, portanto, duas linhagens. Ele tem uma descendência, tem 12 filhos com uma concubina e tem outros filhos que fazem parte dessa descendência de Sem. Lembra quando eu disse para vocês, que eu perguntei para vocês, sabe o que isso significa? Agora sim está na hora da gente entender o porquê de tudo isso. As duas linhagens representam a preocupação daquele, sobretudo, que está contando a história, em mostrar como Deus está preservando a semente da mulher ao longo da história, para que esta semente da mulher seja a representação do povo de Deus desde o Éden. Deus tem um povo desde o Éden, e vai sustentando esse povo desde o jardim do Éden.
e vai sustentando a despeito da inimizade, a despeito da serpente, do trabalho da serpente como um parasita na história de Deus. Observe que Rebeca é escolhida não dentre as gerações, não dentre os descendentes da concubina, mas aquela que representa a mulher, a esposa, que portanto está debaixo da linha da descendência de Sem, portanto daqueles que seriam a semente da mulher. Abraão só está seguindo, meus irmãos, o mesmo padrão. Ele está dizendo: o filho da promessa é Isaque. Ele carrega a representação do povo de Deus. Então todos os outros filhos vão ser presenteados, todos os outros filhos serão garantidos, mas este aqui, ele precisa ser separado. Essa é a primeira coisa. Jonas, você falou de uma segunda coisa. Qual é a segunda coisa? O versículo 36 do capítulo 24, nós já sabemos pela história que o servo contava, o versículo de número 36, nós já sabemos que Sara, mulher de Abraão, já era idosa quando lhe deu à luz um filho, a quem Abraão deu tudo o que tinha. Observe que o texto que nós lemos hoje diz no versículo 5 que Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. É o contraste, portanto, entre aqueles que vão receber os presentes, vão receber as dádivas, mas vão ser separados de Isaque, vão precisar ir para um outro lugar e aceitam ir para esse outro lugar e vão para o Oriente. Isaque, que recebe tudo e é separado dos demais descendentes. Essa segunda coisa importante diz respeito ao fato de que o movimento desse narrador é fazer com que eu e você, ao olhar o texto, perceba que Deus está trabalhando com dois padrões: herança e separação. Ele concede a herança a Isaque, mas para que Isaque possa desfrutar dessa herança, Isaque tem que ser separado. Oh, meus irmãos, a vida cristã é uma vida de separação. Existe um clamor dentro de nós contra o ser apartado. Mas desde os dias em que Jesus estava entre nós, dizendo aos homens e mulheres que estavam diante dele: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim e não for capaz de deixar seu pai, sua mãe e me seguir, não é digno de mim. Ser povo de Deus é ser um povo separado. É ser um povo que é cortado, separado, e muitas vezes separado de quem se ama, de quem gosta. Mas viver como separado é a nossa sina. E é isso que muitos de nós não entendemos. Toda a história de Israel é uma história de sedução por causa da nossa incapacidade de não aceitarmos a separação profunda que existe entre o povo de Deus e aqueles que não são povo de Deus. E por isso as nossas maiores tentações não é hoje adorar os deuses, não é adorar Marduk, mas é ao mesmo tempo se curvar diante de toda uma pressão, de toda uma agenda que é contrária do povo de Deus. Então nós podemos facilmente, como o povo de Israel ao longo da sua história vai mostrar, ser seduzidos pelos outros povos, ser seduzidos por aqueles dos quais fomos separados. A nossa tentação é justamente essa: o fato de não sermos tirados do mundo, mas no mundo sermos separados. Deus não quer que você abandone o seu trabalho, mas quer que você no trabalho seja um trabalhador separado. Deus não quer que você abandone sua família, mas Deus quer que você viva na sua família como um separado. E viver como um separado
É a única maneira pela qual você é reconhecido como o herdeiro. A herança de Deus para o seu povo tem um custo. E esse custo é a separação do povo de Deus do que não é povo de Deus. Todas as igrejas, todas as eclesiologias que passarem uma borracha nessa linha, que de simplesmente esconderem essa linha e misturarem, e nessa mistura perder a noção da separação, perdeu de vista a herança. Já não está mais olhando para o céu, já está contente com a terra, e que a terra mais do que a herança celestial. Então a primeira coisa importante aqui, antes da gente passar e não perder de vista, há um padrão. O padrão desse narrador é mostrar para os seus leitores que Deus está na história conduzindo um povo para uma herança. Mas a condição para esse povo não só ser conduzido e obter essa herança, é ao mesmo tempo ser separado. O gozo nessa herança não se tem com todas as pessoas do mundo, mas só com o povo de Deus. Herança e separação. Não dá para você ter a herança dos céus e querer viver como amigo do mundo. Não há como você viver a separação do mundo e não ser agraciado com a herança celestial. As duas coisas andam juntas. É a herança e a separação. E o que é a morte, meus irmãos, se não separação? Esse é o segundo ponto. Os versículos 7 e 8, depois de nos mostrarem a maneira de Abraão resolver a questão com os filhos das concubinas, o segundo passo é mostrar que os dias da vida de Abraão foram 175 anos, como os de Sara. Quando o narrador conta que Sara viveu muitos e muitos anos e diz a idade de Sara quando ela morreu, ele está querendo dizer algo importante. Ela teve uma vida longeva, ela teve uma vida longa. Abraão viveu uma vida longa e próspera. Mas a Bíblia diz no versículo 8, e esse é o centro dessa passagem que nós estamos lendo, que Abraão expirou e morreu logo após uma longa velhice. E o ponto crucial: e foi reunido ao seu povo. Que povo? Que povo, meus irmãos? Que povo é esse que ele foi reunido? Se você está prestando atenção em tudo que eu estou falando desde o início, você já sabe que povo é esse. É claro que não é seu filho, seus descendentes, porque agora ele está morto. Ele está reunido com esse povo, esses descendentes da semente da mulher, todos aqueles que morreram debaixo da bênção de Deus, todos aqueles que morreram debaixo da promessa de Deus, todos aqueles que morreram debaixo da aliança de Deus, todos aqueles que morreram debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, todos aqueles que morrem debaixo da graça do Senhor, encontram o seu povo depois da morte. Então o que nós estamos encontrando no texto é uma história que não termina com a morte, mas que prolonga com o encontro, com uma assembleia com todo o povo de Deus. Por isso a maior alegria de um crente é saber que depois da morte ele vai glorificar a Deus
com uma multidão de crentes e testemunhas que debaixo da aliança do Senhor, ao longo de eras e eras e eras, foram separados por Deus. Foram separados por Deus. Entende que todo o nosso trajeto, toda a nossa jornada até os céus é uma jornada de encontro com todos aqueles que, como nós, viverão separados. Jesus sabe que vai deixar os seus discípulos e sabe que vai deixá-los no mundo, mas Ele tem que dizer para eles: vocês não são deste mundo, vocês vão viver entre eles. Vocês vão comer com eles, vocês vão ser família deles, vocês vão habitar com eles, vocês vão fazer negócios com eles, vocês vão trabalhar para eles, eles vão trabalhar para vocês, vocês vão ofertar na vida deles, eles vão ofertar na vida de vocês. Eles podem ser hititas que vão fazer negócios com você. Você pode fazer negócios com os hititas. Mas vocês pertencem ao Senhor. Isso se reforça no terceiro e último ponto, que é o sepultamento. Versículos 9 a 11. Observe que ele vai seguir o mesmo padrão. Do versículo 1 ao 4, ele falou dos filhos de Quetura. Nos versículos 9 e 10, ele fala sobre o filho de Agar, Ismael. Observe o que diz o texto. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o hitita, em frente de Manre, o campo que Abraão havia comprado dos filhos ou dos hititas, os filhos de Et. Está percebendo o que está acontecendo aqui? Em primeiro lugar, ele falou de Quetura, agora está falando de Agar. Em primeiro lugar, falou dos filhos de Quetura com Abraão, agora está falando do filho de Abraão com Agar. Esses dois filhos agora estão ali presentes, tanto Ismael como Isaque. Os dois estão ali para sepultar o seu pai. Os dois estão ali para sepultar Abraão. Os dois são filhos de Abraão. Os dois têm a relação filial com Abraão. Mas o versículo de número 11 diz que depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque. Não se fala de Ismael, não se menciona Ismael. O foco não está em Ismael. Ismael vai enterrar o seu pai. Israel tem os benefícios e tudo aquilo que o anjo havia prometido a Agar está sendo cumprido. Ele tem tudo o que precisa. Ele vai ser também pai de uma numerosa nação. Mas a bênção de Deus não está em Ismael. A bênção de Deus, com a morte de Abraão, vai diretamente para Isaque. Isaque, portanto, é aquele que é abençoado por Deus, ele que é filho de Abraão, após a morte de Abraão. E onde Isaque vai morar? Justamente no lugar onde a mãe de Ismael foi agraciada com a presença de um anjo, que não deixou com que aquela mulher e aquela criança ficassem desamparadas. Foi a graça e a misericórdia de Deus sendo derramada sobre Ismael. Ismael foi alvo da bondade de Deus. Mas é naquele mesmo lugar que também Isaque encontrou Rebeca, aquela a quem Deus havia prometido que seria a sua mulher. Mais uma vez, a bênção de Deus está tanto sobre Ismael como sobre Isaque,
Mas Isaac é separado por Deus e é abençoado por Deus, não antes, mas depois da morte de Abraão. Percebeu isso? O texto diz que após a morte de Abraão, Deus abençoou Isaac. Então o que isso significa? A gente já falou sobre herança, a gente já falou sobre separação, mas existe a terceira e última implicação do povo de Deus. O povo de Deus não só tem uma herança, o povo de Deus não somente é separado por Deus, o povo de Deus é um povo que continua a história de Deus. É a continuação. Abraão não termina, Abraão apenas, ele deixa a sua parte, e agora que ele está morto, não vai mais agir, não vai mais atuar, mas a história de Deus não depende de Abraão, e a bênção que estava sobre Abraão, agora está sobre Isaque, seu filho. Ou seja, depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque. Quem é Isaque? Aquele que Deus escolheu, aquele que Deus escolheu para ser o filho da promessa. Não Ismael, nem os filhos de Quetura, mas Isaque. Este é o filho da promessa, esse é o filho que Deus escolheu. Naturalmente você deve estar se perguntando, Jonas, que jeito de terminar a história de Abraão. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é de uma beleza e de uma grandeza que não tem como você não se curvar. Deixa eu te mostrar algumas coisas importantes, agora que todas as elucidações foram feitas. O Evangelho é uma convocação para pensarmos a morte. Uma convocação que nos faz olhar no olho da morte, para no olho de uma morte, olhar nossa história com esta morte. O Evangelho é uma convocação para uma revisão de nossa história, de nossa caminhada. Uma pessoa que não olha no olho da morte, ela não consegue fazer um juízo correto de si mesma. Uma pessoa que não olha no olho da morte, ela se acha boa, ela se acha uma pessoa bondosa, ela se acha uma pessoa caridosa, ela se acha uma pessoa acima do bem e do mal, ela se acha uma pessoa diferente de todas as outras pessoas, como se o fato de ela ser eleita, ela merece mais a graça de Deus do que as demais. Não, 1000 vezes não. O Evangelho não é uma história que nos é contada para que nós, depois dessa história, saiamos dela dizendo: nossa, fomos separados, temos uma herança, vamos continuar a obra de Jesus, somos poderosos e vamos triunfar sobre todos os povos e nações. Não, não é essa a história de Deus para o seu povo. Porque a história de Deus para o seu povo é uma história de morte. Aquele que quiser salvar sua vida, aquele que quiser salvar sua pele, aquele que quer salvar sua reputação diante dos povos, diante das comunidades ao redor, diante da opinião pública, aquele que quer salvar seu próprio discurso, sua bondade ao lado de todos os outros povos, este vai perder sua própria alma, vai perder sua própria vida, porque todo aquele que quiser salvar sua vida vai perder, e todo aquele que perder sua vida por causa do Evangelho encontrará a verdadeira vida. Por isso, nessa manhã, o convite para olhar a morte não é para olhar aquela morte que põe um fim ao nosso tempo nessa vida, mas aquela morte que te impediu de ver o inferno de onde Deus te tirou. Essa é a pior de todas as mortes.
aquela que impede você ver de onde Deus te tirou, de onde Ele te arrancou, de onde Ele te separou para que hoje você pudesse viver e estar onde você está. Qual é a boa notícia que o Evangelho dá? Ela vem acompanhada sempre de uma má notícia. Aquela má notícia que as genealogias, desde o início de Gênesis, vão dizendo. Sabe aquela má notícia? Certa, que sempre vai chegar, que você nunca tem dúvida, que é simplesmente assim. É certo que morrerás. Todas as vezes que alguém disser para você, não pense na morte, é certo que não morrerás. Essa frase está assim na Bíblia, mas não é na boca de Jesus, não é na boca da semente da mulher, mas na boca da serpente e de todos os seus descendentes. É ela que vai fazer você trocar um prato de lentilhas. É ela que vai fazer você trocar a bênção de Deus por um prato de lentilhas. É ela que vai fazer você trocar a glória de viver debaixo da bênção e da graça de Deus pelas riquezas desse mundo. É ela que vai fazer você trocar o aplauso de Deus pelo aplauso da opinião pública, do que os outros pensam de você, do que as pessoas pensam sobre você. É ela que vai fazer você trocar a glória dos céus pela glória da terra, a felicidade dos céus pela felicidade da terra, a eternidade pela finitude. Mas a boa notícia, que vem acompanhada do é certo que morrereis, ela nos diz algo assim: nossa morte, toda ela, foi tragada por outra morte. Nossa morte foi devorada. E foi devorada por a maior e mais importante de todas as mortes. Por isso o crente vive sob a morte, debaixo da morte, olhando no olho da morte, porque é na morte da morte, da morte de Cristo que nós encontramos tudo aquilo que precisamos, uma sombra para viver debaixo da proteção divina, não contra aqueles que foram separados de nós, mas contra o nosso coração que não suporta separações, que não suporta perder pessoas, que não suporta perder lugares, que não suporta perder. E é a morte de Cristo que traga a nossa morte, que nos ensina na morte de Abraão o que ela implicou. Se a morte de Abraão implicou uma herança para Isaac, a morte de Jesus nos tornou herdeiros com Ele. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Veja o que a palavra de Deus diz. Em 1 Pedro, versículos 3 a 5 do capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Assim como a morte de Abraão representou uma herança para Isaac, a morte de Jesus representa uma herança para o seu povo, representa uma herança para o povo de Deus. Somos herdeiros dos céus, somos herdeiros da graça divina. Colossenses capítulo 1. Assim como a morte de Abraão
implicou uma separação, implicou um corte. Assim, a morte de Jesus implicou a separação, um corte entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Versículos 13 e 14: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transplantou, nos tirou com raízes para o reino do Filho do seu amado, em quem temos redenção e remissão dos pecados. Não somente isso, João capítulo 16: assim como a morte de Abraão implicou continuidade, a morte de Jesus representou uma ruptura profunda entre nós e o curso deste mundo, e nos colocou na continuidade do curso divino, na obra do seu Filho Jesus Cristo. Observe o que diz os versículos 5 a 15 de João, capítulo de número 16, versículos 5 a 15, diz assim a palavra de Deus: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que hão de acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Assim como a morte de Abraão implicou a continuidade da bênção de Deus que estava sobre Abraão e agora está sobre Isaque, a morte de Cristo Jesus implica a continuidade da obra de Cristo, na medida em que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus agora está sobre sua igreja. É a igreja que está sob a ação do Espírito, sob a bênção do Espírito, e é na bênção do Espírito, na unção do Espírito, no poder do Espírito, no testemunho do Espírito, na força do Espírito, na obra do Espírito, que essa igreja avança entre os mortos, todos os mortos, porque não há um ser humano que não conheça a morte. Mas há aqueles que, conhecendo a morte, verão a sua morte tragada pela morte de Cristo. Herança, separação e continuidade. Não existe igreja sem herança. Não existe igreja sem separação. Não existe igreja sem senso de continuidade. Portanto, Deus chama a mim e a você, como igreja, não só pela responsabilidade e pela herança, não só porque fomos separados, mas porque a igreja no mundo, guiada pelo Espírito, é a continuação, não das nossas histórias, mas da história de Deus. Somos o povo de Deus. E essa é a nossa história. Você pode contar a sua história sem refletir a sua história com relação à sua igreja. Ela será uma história muito mais pobre do que a história da tua herança, que é sempre uma história
com a sua igreja. Não me diga quem você é, me contando as suas histórias pessoais com Deus. Me diga quem você é, me contando as suas histórias com a sua igreja. A sua história de peregrinação com o povo de Deus. Porque não há coisa mais gloriosa para um crente do que aquele sonho maravilhoso de um dia, ao cruzar a margem do rio, encontrar milhões e milhões de homens e mulheres que passaram pelas mesmas lutas que eu e você, que sofreram do câncer, a morte de um ente querido, que sofreram misérias nessa vida, que passaram por necessidades, sofreram perseguições, sofreram as mais diversas dores, mas estão do lado de lá do rio, entoando louvores ao Senhor Todo-Poderoso, porque colocaram a sua esperança, não aqui, não neste momento, mas colocaram a sua esperança nos céus, colocaram a sua esperança na vida eterna. Onde está a tua esperança? Onde está a tua segurança, meu irmão? Onde está a tua segurança, minha irmã? Se está nos médicos, a sua vida está nas mãos dos médicos. Se está no mercado financeiro, a tua vida está nas mãos do mercado financeiro. Mas se a tua esperança está naquele que morreu na cruz, a tua esperança está naquele que não apenas morreu, mas com a sua ressurreição tragou a nossa morte. Mas Jonas, eu estou lendo aqui Gênesis 25, se eu não estou enganado, lá no início, você disse que era a genealogia que fechava e iniciava ciclos. Você falou da genealogia de Quetura. Você falou dos filhos de Abraão com Quetura. Mas e a genealogia de Ismael? Por que você não leu o versículo 12 ao versículo 18? Então, se você correr para Gênesis capítulo 25, os versículos 12 e 18, você vai descobrir algo muito interessante. Em primeiro lugar, você vai se perguntar, pois é, por que não terminamos a história com Ismael? Se você observar o versículo 12, ele começa assim: são estas as gerações de Ismael. Mas se você olhar o versículo 19, o que ele diz? São estas as gerações de Isaac. E depois disso, vem a história de mais 2 filhos, não é? Vem a história de Esaú. Vem a história de Jacó, não é isso? Mas isso são as cenas dos próximos capítulos. Essa história, a gente só vai descobrir onde ela vai nos levar, se a gente tiver fôlego para suportar o fato de que vamos viver no mundo, não com todos filhos de Deus, mas com filhos de Deus e filhos das trevas. Vivemos, meus irmãos, uma batalha espiritual, e a maior tristeza da igreja evangélica brasileira e no mundo é que ela trocou a batalha espiritual para uma batalha política, para uma batalha por poder. A nossa batalha é de outra natureza, é de outro contexto, é de outra grandeza. Não entre numa batalha que pertence aos filhos das trevas.
A nossa batalha não é a batalha dos filhos de Caim. A nossa batalha é a batalha dos filhos de Sem. É a batalha daqueles que olham para Jesus e vão batalhar para que o nome de Jesus seja testemunhado, para que a igreja testemunhe o nome de Jesus e seja um testemunho fidedigno do amor e da misericórdia de Jesus por todas as épocas. Que a nossa igreja siga o rumo de todos os heróis que a Bíblia nos mostra, que morreram, não por causa de seus grandes objetivos, mas morreram por causa da promessa. A promessa de que um dia Deus não só cumpriria a sua palavra, mas a nós cristãos nos daria o privilégio de sermos a noiva do seu Filho Jesus. Eu queria convocar você a curvar sua cabeça. E é nessa manhã se perguntar: onde está a tua herança? Onde estão as marcas que te separam dos filhos das trevas? Onde está a continuidade da obra de Jesus em sua vida? Onde está a tua herança? Onde estão as marcas da separação? Onde está a continuidade da obra de Jesus em tua vida?